Donald Trump acabou de encerrar uma coletiva de imprensa no Salão Oval ao lado do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Durante o encontro, Donald Trump, sentado ao lado de Erdogan, apontou para ele e afirmou: "Sim, as eleições são fraudadas, e ninguém entende mais de eleições fraudulentas do que Erdogan, o líder autoritário da Turquia." É com figuras como Erdogan que Donald Trump se identifica no Salão Oval, ao classificar as eleições americanas como fraudadas e afirmar que todas as eleições sofrem fraudes. Nesse contexto, ele enfatiza a experiência de Erdogan em eleições fraudulentas, destacando que, mesmo durante seu período fora do poder, ainda mantinha uma relação amistosa. Donald Trump mencionou que situações assim funcionam como um teste de amizade. Ao observar a linguagem corporal de Erdogan, que olhava para Trump como se o considerasse patético, ele comentou: "Este é um homem durão, com muitas opiniões. Normalmente não gosto de pessoas teimosas, mas sempre admirei a forma como ele conduz seu país." Antes de mergulharmos nas últimas declarações de Donald Trump e nos acontecimentos internacionais, inscreva-se no canal para acompanhar todas as análises e notícias políticas com contexto completo e explicações claras, sem sensacionalismo. Quando questionado sobre a possibilidade de Erdogan intermediar negociações ou uma resolução na guerra na Ucrânia entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, Trump olhou novamente para Erdogan e declarou: "Sabe, Erdogan é muito neutro." Ele completou: "É muito neutro, assim como eu. Eu permaneço neutro. Aliás, todos deveriam saber que fui eu quem resolveu 7 guerras. Resolvi 7 guerras. Sou como ele." Essa identificação com um líder forte e autoritário ficou evidente, enquanto Erdogan permanecia em silêncio, observando. Trump continuou: "É por isso que chamo Donald Trump de aspirante autoritário, porque ele vê alguém como Erdogan como forte, e Trump tenta impressioná-lo, mas isso acaba nos fazendo parecer fracos." Em outro trecho ele comentou: "Senhor presidente, como o senhor vê uma iniciativa conjunta com Erdogan para trazer Putin e Zelensky aos Estados Unidos?" Trump respondeu: "Posso dizer que Erdogan é muito respeitado por ambos. Todos respeitam Erdogan, eu também respeito, e acredito que ele poderia exercer grande influência se quisesse. No momento, ele prefere permanecer neutro, ele gosta de ser neutro. Eu também gosto de ser neutro. Mas, se envolvesse, a melhor decisão seria não comprar petróleo e gás da Rússia." Ele acrescentou que caso essa medida tivesse sido tomada, seria a mais eficaz. "Ele conhece Putin como eu conheço Putin. Achei que Putin tivesse resolvido 7 guerras, provavelmente mais, se realmente quiser saber os fatos, mas 7 guerras, e pensei que esta seria das mais fáceis de resolver. Estou decepcionado com Putin." Trump admitiu que os agricultores americanos estão sendo prejudicados por sua guerra comercial com o mundo. Ele mencionou as tarifas que impôs de forma arbitrária e caprichosa, dizendo: "Bem, aqui está o que vamos fazer. Vamos pegar o dinheiro das tarifas e entregá-lo aos agricultores." Ele destacou que esse processo acaba sendo problemático, já que as tarifas prejudicam os agricultores, e parte do dinheiro pago pelos contribuintes é devolvido a eles. Trump explicou que não são os países estrangeiros que arcam com as tarifas, mas as empresas e consumidores americanos. Em seguida, ele afirmou: "Estamos arrecadando muito dinheiro com as tarifas. Vamos destinar parte desse valor aos nossos agricultores, que sofrerão temporariamente até que as medidas comecem a produzir efeito. As tarifas entrarão em vigor em benefício deles." Um repórter questionou Trump sobre o recente tiroteio num centro de detenção do ICE, onde um homem branco de 29 anos, conhecido entre amigos como o Senhor da Fronteira, disparou contra os detentos sem atingir agentes. O homem parecia não ter convicção política clara e era descrito como alguém que gosta de causar problemas, influenciado por cultura de memes da internet. Trump respondeu sobre o episódio afirmando: "Isso tudo é culpa da esquerda radical. A esquerda radical é muito perigosa. Vai piorar." Ele completou: "Mas aqui está a questão. A direita é mais forte que a esquerda." Ele basicamente está declarando guerra aos democratas e à esquerda, e mais uma vez tenta atribuir a eles a culpa por algo que não tem relação direta com eles. Ele faz isso na presença de Erdogan para mostrar força,
destacando que a direita é forte. No entanto, se analisarmos nas entrelinhas, o discurso remete a uma retórica de confronto interno. Ontem, ocorreu mais um tiroteio em uma instalação do ICE no Texas, com detentos mortos. O diretor do FBI compartilhou nas redes sociais balas acompanhadas de uma mensagem anti-ICE. Em seguida, publicou outro post afirmando que os detentos haviam se recuperado. Havia ainda uma nota manuscrita do autor que dizia: "Espero que isso dê aos agentes do ICE um verdadeiro motivo de preocupação. Há um atirador com munição antipá no telhado? Quem então é responsabilizado pelo aumento da violência?" Segundo o discurso, a retórica da esquerda radical estaria provocando o problema. Essas ações seriam consequência de declarações e comportamentos de pessoas apontadas como mal-intencionadas ou pouco criteriosas. O texto cita que alguns desses indivíduos teriam baixo QI, mas enfatiza que a origem dos problemas está na esquerda radical e não na direita. Trump acrescentou que a situação tende a piorar e que a responsabilidade final recairá sobre esses grupos. Segundo ele, coisas ruins acontecem quando a esquerda radical adota esse tipo de postura. Ele sugere que a direita é mais firme, mas não está agindo da mesma forma, e que é melhor não incentivar o conflito, pois isso não seria benéfico. Ele ainda destacou que, como presidente de todos os cidadãos, não deseja que tais situações se agravem. No entanto, reforçou que, em sua visão, a esquerda radical, especialmente dentro do Partido Democrata, é a responsável pelo problema e que a situação pode chegar a um ponto em que outras pessoas não aceitarão mais tais comportamentos, algo que não seria vantajoso para a esquerda radical. Em outro ponto, Trump foi questionado sobre seu ex-diretor do FBI, James Comey. O assunto foi amplamente divulgado, mas Trump mencionou publicações de Penn Bond e comentou sobre processos em andamento, cujo prazo de prescrição expiraria em breve. Segundo ele, o promotor federal do Distrito Leste da Virgínia, um republicano que tanto ele quanto outros republicanos apoiavam, não encontrou evidências para processar Comey. Então, Trump nomeou o ex-advogado particular Lindsey Halligan, sem experiência prévia em promotoria federal, como principal responsável por eventuais processos contra Comey no Distrito Leste da Virgínia. Trump comentou sobre a possibilidade de intervir pessoalmente, mas afirmou que estava apenas acompanhando o andamento do caso. Durante a coletiva, ele descreveu Comey como uma pessoa ruim e doente, acusando-o de ter cometido ações graves enquanto esteve à frente do FBI. Apesar disso, Trump afirmou não saber ao certo qual será o desfecho das investigações. Paralelamente, nesta semana, o presidente da Turquia, Erdogan, criticou Donald Trump por alegar que poderia trazer a paz na Ucrânia em 24 horas, entre outras declarações consideradas falsas. Erdogan chegou a zombar de Trump em entrevista à Fox e, durante a coletiva no Salão Oval, manteve silêncio, observando Trump de maneira que, segundo relatos, transmitia a percepção de fraqueza. No início da semana, Erdogan comentou diretamente sobre algumas dessas promessas de Trump. Ele questionou a afirmação de que a guerra entre Rússia e Ucrânia estaria encerrada e a ideia de que o conflito em Gaza teria acabado. Segundo Erdogan, esses conflitos continuam e decisões sobre eles envolvem consequências e custos a serem considerados. Em outro ponto, Trump afirmou ter encontrado 31 bilhões de dólares em uma prateleira de tarifas. Ele comentou que, apesar do montante, os agricultores americanos continuam enfrentando dificuldades financeiras. Segundo ele, os 31 bilhões de dólares foram descobertos inesperadamente e não se sabia a origem exata. Após verificar a tabela tarifária, confirmou-se que o valor veio das tarifas, algo sem precedentes. Trump explicou que parte desse montante será destinada aos agricultores, beneficiando-os até que as tarifas entrem em vigor. Trump também mencionou frustração com Vladimir Putin devido aos recentes bombardeios pesados das últimas 2 semanas, ressaltando que a Rússia não conquistou quase nenhum território. Ele fez uma observação neutra sobre a situação, destacando que suas palavras às vezes diferem de suas ações. Segundo Trump, a Rússia perdeu cerca de 1 milhão de soldados, investiu milhões em armamentos e vidas, mas conquistou pouco território. Ele sugeriu que já estaria na hora de interromper os ataques. Quanto à paralisação do governo, Trump foi questionado sobre ordens que teriam sido preparadas para demitir funcionários federais. Ele apontou que normalmente haveria licenças, mas indicou que a intenção é dispensar funcionários em massa.
Trump também criticou sua própria recusa em se reunir com os democratas, incluindo líderes da Câmara e do Senado, e mencionou encontros com líderes internacionais, como os presidentes da Turquia, Erdogan, e da Argentina, destacando a ajuda financeira americana em negociações internacionais. Trump ressaltou que republicanos receberam ordens para não dialogar com democratas, nem negociar, prática que já ocorre há algum tempo. Ele lembrou ainda do fechamento do Congresso durante o verão para evitar divulgação de arquivos relacionados a Epstein. Além disso, citou a congressista democrata recém-eleita do Arizona, Adlaita Gravala, que se tornaria a 211ª signatária de uma petição de despensa, mas que poderia ter seu juramento e assinatura atrasados caso houvesse paralisação do governo. Trump comentou que grande parte das questões atuais está relacionada à esquerda radical, que, segundo ele, busca apoiar pessoas trans e fornecer assistência médica a imigrantes em situação irregular. Ele destacou que essas ações se repetem em várias pautas e que o movimento MAGA costuma criticar comunidades marginalizadas, especialmente em períodos eleitorais. Ele também observou que não há diálogo com os democratas e que muitos americanos desejam ver representantes debatendo e buscando soluções, mas que ordens foram dadas para que não haja conversa com outro partido, evidenciando a tensão política existente. Em seguida, Trump foi questionado sobre as demissões de funcionários federais em meio a uma paralisação do governo. Ele responsabilizou os democratas, afirmando que pedidos feitos por eles seriam irracionais, como a alocação de recursos para imigrantes em situação irregular. Segundo ele, a intenção de conceder verba federal ampla incentivaria novas entradas ilegais no país, apesar de ele afirmar que atualmente as fronteiras estão bem controladas, até melhor do que durante seu governo. Trump criticou a intenção de alguns democratas de abrir novamente as fronteiras, incluindo a liberação de presos e pessoas de instituições psiquiátricas, traficantes e usuários de drogas, destacando que isso aumentaria a entrada de indivíduos no país. Ele mencionou que a oposição, liderada por figuras como Schumer, busca retirar recursos do governo, enquanto ele defendeu que as tarifas estão contribuindo para o crescimento econômico e a arrecadação recorde. Trump ainda afirmou que Erdogan é o principal responsável pela mudança de regime na Síria, destacando que a Turquia buscava essa ação há 2000 anos. Ele elogiou Erdogan pela conquista, mesmo que o presidente turco não assuma publicamente a responsabilidade, e sugeriu que deveria receber o crédito por seus resultados. Em diversos momentos, Trump se gabou de ter resolvido 7 guerras, mencionando países como Índia, Paquistão e Congo, embora tais conflitos continuem ou não sejam exatamente guerras, apontando discrepâncias entre suas declarações e a realidade. Ele também comentou sobre Putin, afirmando conhecê-lo bem e citando novamente a alegação de ter resolvido 7 guerras, ressaltando que algumas seriam mais fáceis de solucionar. Por fim, Trump destacou notícias recentes sobre interceptações de caças americanas de aviões de guerra russos próximos ao Alasca. Ele expressou dúvidas sobre relatos que classificam essas ações como normais, mencionando o contraste com a atitude da administração Biden com balões meteorológicos sobre os Estados Unidos, quando houve grande repercussão. Ele concluiu reforçando a tensão com a presença de jatos russos sobre o espaço aéreo do Alasca, questionando a normalidade da situação e encerrando sua fala com um resumo do que ocorreu, sem se posicionar a favor ou contra. Assim, fica claro como o discurso político pode mudar percepções, influenciar narrativas e afetar a interpretação de conflitos globais e internos. Donald Trump demonstra como líderes utilizam retórica para reforçar a autoridade, validar alianças e projetar força, mesmo quando ações práticas divergem nas palavras. As declarações sobre neutralidade, tarifas e disputas políticas internas mostram a complexidade de decisões governamentais e a interdependência entre política doméstica e internacional. A presença de figuras como Erdogan e Putin evidencia que a política externa muitas vezes é negociada entre personalidades fortes e não apenas entre estados. Além disso, o impacto de ordens e discursos sobre a população, agricultores e setores governamentais reforça a importância de compreender criticamente cada mensagem política, suas consequências e o contexto no qual são feitas, lembrando que a comunicação de líderes molda a percepção pública e pode influenciar decisões de longo prazo. O episódio mostra que liderança envolve mais do que tomar decisões. Envolve a maneira como líderes comunicam, interpretam crises e projetam autoridade. A interação entre Trump, Erdogan
Putin e Zelensky evidencia que entender intenções, linguagem corporal e retórica é crucial para interpretar a política internacional. Além disso, as disputas internas, críticas a democratas e estratégias para lidar com tarifas e agricultores demonstram que decisões políticas têm múltiplas camadas e impactos diretos na vida das pessoas. A lição principal é que analisar apenas palavras ou ações isoladas pode ser enganoso. É necessário considerar contexto, interesses e relações de poder. A política é um campo de negociações constantes, e reconhecer padrões de retórica, alianças e estratégias permite compreender melhor o cenário e evitar interpretações simplistas, lembrando que cada ação gera consequências, que podem se estender muito além do que se imagina.